e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia. Faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Não irá crescer. Não irá crescer. Não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Amém. Obrigada, Clarinha, pela ajuda. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Pegue a sua Bíblia. Se você já estiver aí com a sua revista, também pegue a sua revista. Amém? Neste momento, nós vamos falar com o Senhor. Nós iremos orar, apresentando a nossa aula, pedindo para que o Senhor abençoe a nossa aula. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Deus bondoso, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais este dia que o Senhor nos concede, por mais dessa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa arder nos nossos corações. Fica conosco e nos ajude. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vocês estão lembrados do nosso tema deste trimestre? Será que vocês estão lembrados? Igreja, casa de Deus. Esse é o tema do nosso trimestre. E na aula de número 1, você está lembrado aí qual foi a lição? Um lugar de comunhão. Você lembra o que a gente aprendeu? Nós aprendemos que a igreja, a casa de Deus, é um lugar de comunhão. É um lugar para os irmãos viverem brigando, cada um por si, sem se ajudar? Não, é um lugar para a gente viver assim, juntinhos, unidos no Senhor. Nosso versículo da aula passada dizia assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sim, lá no Salmo 133, no verso 1, diz que é muito bom que a gente fique assim, ó, juntinhos, unidos, amém? E hoje, vamos ver aqui a portinha de número 2, o que tem, qual que é o nosso tema. Olha lá, Igreja Casa de Deus, uma casa de oração. Ai, que tema muito importante, não é mesmo? É uma casa de oração. Então hoje nós vamos aprender o que é essa casa de oração. Como podemos orar e como podemos falar com o Senhor. E o nosso versículo que está lá na Bíblia, na palavra de Deus, que é 100% verdade, porque foi o nosso Deus que deu para nós, está lá no livro de Isaías. Isaías é no Novo ou no Antigo Testamento, crianças? No Antigo Testamento. E olha lá, tá no livro de Isaías, no capítulo que é o número maior, 56, e o versículo 7, que é o menorzinho, número menor, na parte B. E a tia vai ler aqui na Bíblia dela, que diz assim: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você consegue enxergar aí da sua casa na minha Bíblia? Não, né? Então a tia trouxe aqui maior para a gente poder
ler. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. E eu vou pedir para a Clarinha aqui me ajudar, a vozinha dela aqui me ajudar a falar esse versículo representando vocês aí em casa, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versículo 7b. Muito bem, a minha casa será chamada casa de oração. Mas, tia, o que é oração? Como assim? O que é a oração? A oração é você falar com Deus. Não é com o amiguinho da direita e não é com o amiguinho da esquerda. É com Deus. Sim. E de que forma que você pode falar com Deus? Orando, falando para Ele tudo o que você está sentindo. Sabia? Da mesma forma que você conversa com aquele seu melhor amigo, sabe? Que você conta todas as coisas, conta os segredos, conta o que você tá sentindo, como você tá hoje, se você tá triste, se você tá alegre, se você ganhou alguma coisa, se você não ganhou. Sabe aquele amigo que você conta todas as coisas? Então, é dessa forma que Deus quer que você fale com ele, com intimidade, como se fosse um amigo bem chegado. Sim, você pode falar tudo para o Senhor. Inclusive aquilo que você não consegue falar para ninguém. Sabia? Eu imagino que tem coisas que você não consegue falar para ninguém. Você pode falar para o Senhor. E Ele te ouvirá. Sim, Ele escuta a sua oração. E Ele responde também a sua oração. E mais uma coisa. A oração, ela nos aproxima de Deus. Nos deixa assim, ó, bem pertinho de Deus. E o versículo está dizendo assim, que esta casa, de que casa será que está falando? Está falando da igreja. E nós, como será que a gente tem reagido quando a gente chega na igreja? Agora a gente está em casa, não está podendo ir para a igreja, mas e quando a gente vai para a igreja? Como que a gente reage? Será que a gente chega na igreja e nós dobramos o nosso joelho para falar com o Senhor? Ou será que eu já passo direto lá pela porta, já vou lá para a salinha das crianças e quando chego lá na salinha das crianças, será que eu oro? A primeira coisa que eu faço é orar ao Senhor para falar com Ele porque eu estou na casa dele? Será que é assim que a gente tem agido? Ou será que eu chego, vou conversar com o irmão, vou rever o amiguinho, vou contar para ele um monte de coisa que aconteceu e eu nem falo com o Senhor. Só vou lembrar de falar com o Senhor quando a tia lá na hora do culto infantil fala, vamos orar. Aí sim você fala, agora sim eu vou orar. Olha, vamos prestar atenção, a gente precisa melhorar. A escola dominical, as lições bíblicas que a gente aprende na escola bíblica é exatamente para isso, para a gente colocar na nossa vida diária, para a gente usar no nosso dia a dia. Então, se a gente ainda não faz isso, então a gente precisa aprender a ir à casa de Deus. E a primeira coisa quando a gente chega lá é falar, eu quero falar com o meu Deus. Ah, tia, mas é só na igreja que eu posso falar com o Senhor? Não. E nós vamos ver na nossa aula de hoje que tem outros momentos que a gente também precisa falar com o Senhor e que a gente também pode falar com o Senhor. Amém? E a nossa lição bíblica de hoje, ela conta sobre um episódio muito importante. Jesus, ele aproximava-se de Jerusalém. Da onde? De Jerusalém. E para que se cumprisse uma profecia, ele fez uma entrada triunfal. Como assim triunfal? Ai, sabe assim, quando uma noiva vai entrar com seu vestido lindo, maravilhoso, ou sei lá, numa festa que fazem aquelas entradas. Então, Jesus, ele tinha que entrar de maneira esplendorosa. E isso era o cumprimento de uma promessa. E foi assim que Jesus entrou, montado no seu jumentinho. Sim, ali as pessoas gritavam e falavam e
pegaram lá uns matinhos, sabe? As folhinhas de palmeira e tal, para que Jesus passasse ali por Jerusalém. Terminada esta parte, Jesus chegou no templo de Jerusalém. Sim, no templo, na igreja, vamos colocar assim que fica mais fácil, na igreja de Jerusalém. E quando Jesus chegou lá, Jesus ele ficou, será como, crianças? Será que ele ficou feliz ou será que ele ficou triste? Sabe como Jesus ficou? Triste. Sim, Jesus ficou triste, mas por que, tia Michele? Depois de uma entrada tão triunfal, toda gloriosa, Jesus ficou triste? Sim, ele ficou triste pelas coisas que ele viu lá no templo. Quando ele chegou lá no templo, crianças, sabe o que tinha lá? Tinham pessoas vendendo a par de coisa, vendendo lá os animais, vendendo pombas para sacrifício. Sim, o povo vendia e comprava e tava aquela, sabe, imagina, uma feira dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E o Senhor lá chegou, Jesus chegou lá e ficou triste com aquela situação e ficou assim muito angustiado, que ele falou assim: olha, parou com isso, vocês saiam daqui e param de vender essas coisas. Expulsou aquelas pessoas de lá e disse assim, citou exatamente o texto que nós lemos no versículo de hoje, lá de Isaías 56. Esta casa será chamada casa de oração. Aqui, o templo, na igreja, é casa de oração. Não é lugar para ficar fazendo essas coisas, sabe? E aí depois, sabe o que aconteceu, crianças? Algumas pessoas, muitas pessoas começaram a ir até lá. E essas pessoas estavam, sabe como, crianças? Elas estavam doentes, estavam enfermas. E elas se chegaram ali diante de Jesus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todas aquelas pessoas, elas foram, sabe o quê? Curadas. Ficaram sãs, foram saradas. Glória a Deus. Jesus curou aquelas pessoas. E sabe, foi tão glorioso os milagres ali de Jesus que, sabe, começaram a louvar. As crianças foram lá e as crianças contemplaram tudo aquilo e começaram a louvar o Senhor. Sabe, e o Senhor ali disse que o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos. Sim, sai da sua boquinha. O que será que tem saído da sua boca? Será que tem saído o perfeito louvor? Ou será que você tem feito birra? Tem saído o perfeito louvor ou tem saído palavrão? Não, né? Que da sua boca possa sair o perfeito louvor, porque Jesus disse isso. Então abra sua boquinha e louve ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele irá fazer grandes coisas. Isso mesmo. Olha só quanta coisa aconteceu naquele dia. Mas não só Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele disse que aquela casa será chamada, era a casa de oração. E a nossa igreja aqui, igreja de Pirituba, setor 62, ela é casa de oração. A nossa igreja tem que ser um lugar de casa de oração. Não é lugar para ficar fazendo outras coisas, senão para orar ao Senhor, para falar com o Senhor, para se aproximar ao Senhor. E quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? O que aconteceu lá em Jerusalém? Pessoas foram curadas, milagres foram realizados. Amém? Mas o apóstolo Paulo, lá em sua palavra, no livro de Efésios, na Bíblia, ele diz algo muito importante. Aqui a tia tem um relógio, né? Um relógio representa aqui o tempo. E sabe o que o apóstolo Paulo fala pra gente lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 18?
ele diz que nós devemos orar em todo o tempo. Um dia são 2 voltas do nosso relógio. Nós temos 24 horas. E ele quis dizer que a gente não só deve orar na igreja, mas nós devemos orar nas nossas casas, orar em todo o tempo, na escola, num passeio, dentro do carro, dentro do trem, brincando na rua, sabe? Em todos os momentos. E não só em momentos também de perigo, não. Em momentos só de aflição, não. De problemas, não. Mas nós devemos orar em todo o tempo e também ser gratos ao Senhor, sabe? 2 voltas do nosso relógio. Quanto desse tempo, dessas 2 voltas de relógio, dessas 24 horas, você tem reservado para falar com o Senhor? Pensa aí com você. Então esse foi um ensinamento, né? E nós precisamos estar nesta comunhão. Quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com as demais pessoas também. Sim, nós ficamos mais pertinho do Senhor. E Ele nos ouve, crianças. Você não vai estar falando para o teto. Você não vai estar falando para a parede. Mas você vai estar falando com o Senhor. O Deus Criador de todas as coisas. Aquele que te fez. Aquele que te conhece. E Ele pode te ajudar. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, Deus bondoso, neste momento queremos te agradecer por essa preciosa palavra, por tanto ter nos ensinado sobre a oração, por ter dividido conosco como podemos falar contigo. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pela Bíblia, que está aqui conosco para nos ensinar como devemos falar contigo. Ó Senhor, nos ajuda, nos encoraje, nos dê força, tira a preguiça, Senhor, tira a falta de vontade, tira a falta de ânimo e nos dá ânimo, vigor para falar contigo em oração, que o nosso coração fique desejoso de sempre estar aqui falando contigo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A tia Michele tem mais um recadinho. Vocês estão lembrados da nossa tarefinha, do nosso desafio? As nossas revistas já chegaram, né? Então, os alunos matriculados, a tia colocou lá um bilhetinho na revista, tudo. Então, tá lá na igreja, tem que verificar direitinho os horários, mas normalmente nas quartas, nas sextas e também no domingo de manhã. Tá bom? Quem desejar retirar domingo de manhã, os nossos superintendentes vão estar lá na igreja, então eles podem entregar as revistas, tá bom? E lá vai ter atividade referente às aulas, tanto da aula passada e dessa aula. Então não acumulem atividades, tá bom? Senão vai ficar muita coisa. Mas a gente tem o nosso desafio, porque a gente não tá tendo as nossas aulas presencial. E a tia quer saber aí se vocês estão assistindo às aulas, se vocês estão entendendo. E olha, até agora, hoje a tia sempre grava antes as aulas, hoje é quinta-feira. Então eu mandei no sábado. Até agora ninguém fez atividade. A Clarinha até fez, a tia ainda não postou, esperando aí vocês postar, mas já já eu vou postar o dela também. E cadê? Eu quero colar os adesivos, olha lá, hein? Até agora eu não recebi vídeo nenhum, áudio nenhum, pode mandar lá no grupo Cordeirinhos de Cristo. E a tia parabeniza a sala dos pequeninos. Os pequeninos, todos os alunos, acho que quase todos, uns 90% dos alunos fizeram atividade e mandaram lá no grupo. Parabéns, pequeninos, vocês estão de parabéns. E a atividade, o desafio desta semana, da lição número 2, é construir deixa eu ver se vai dar aí, um potinho de motivos de oração. Mas, tia, para que esse potinho? Esse potinho você vai colocar nele os motivos de oração. Ou seja, as necessidades, né, que você tem ou que a sua família tem.
ou coisas que a gente sempre tem que estar orando. Tem muitas coisas que são assim, eu considero coisas fixas pra gente estar sempre orando e pedindo. Então a tia fez aqui o dela, fez simples para vocês verem que é com qualquer material. A tia usou um rolinho de papel higiênico, uma folha de sulfite que inclusive já estava usada de um lado, a tia usou do outro, pintou, ó, de giz de cera, escreveu de caneta, tá escrito aqui, motivos de oração da tia Michele, cortou um círculo aqui de papel e colou, encapou aqui e colou. E como é que eu fiz os meus motivos no potinho? Eu tinha aqui palito de sorvete. Então, o que eu fiz? Eu peguei um palito de sorvete para cada motivo de oração e escrevi o motivo de oração nele. Esse aqui, por exemplo, é oração pelos amigos. Então, eu escrevi amigos e eu pintei com giz de cera também. Acho que dá para pintar com canetinha, lápis de cor, com guache, o que vocês tiverem em casa. Ah, tia, mas eu não tenho nada disso. Faz com outra coisa. Dá para fazer com pote de requeijão, dá para fazer com caixinha, dá para fazer até mesmo com folha de sulfite, fazendo dobradura. Se pesquisar lá no Google, vocês vão achar um monte de coisas para fazer. E quem não tiver palitinho de sorvete, também dá para fazer com outras coisas. Dá para você cortar uma caixa de sapato, que é durinho, papelão, e fazer os filetinhos e colocar dentro da sua caixinha, tá? Dá para encapar com papel colorido, colocar florzinha. Deixa o seu potinho com a sua cara. E para que vai servir? Você vai colocar lá perto da sua cama, ou perto do lugar que você costuma fazer o seu devocional, o seu momento com Deus, para que você lembre. Para que você lembre. E aí você vai ler lá os seus motivos de oração para que você apresente ao Senhor. Se você tiver dificuldade para memorizar, pode ficar com o seu potinho e fazer sua oração. E vai lembrando, ó, eu coloquei saúde, orar pela saúde, a gente está precisando muito disso. O Senhor dá resistência, imunidade pra gente. Eu coloquei missionários, orar pelos missionários, né? Somente incluindo aí o nosso pastor Edson Tavares lá da Bolívia, né? Incluam eles, a gente tem os amigos. Será que seu amigo aí não tá precisando de oração? Sempre tá. Mesmo que ele não te faça um pedido especial. Se fizer, ótimo, que você vai ser mais específico. Mas se não fizer, ore aí pelos seus amigos, pela igreja. Orar pela igreja inclui orar pelo nosso pastor Aguinaldo, para Deus ajudar ele, para Deus dar sabedoria em todo esse momento que a gente está vivendo, pelos nossos pastores, né, que auxiliam ele, pelos nossos irmãos, pelas necessidades do povo de Deus, da igreja. Olha o que mais que a tia colocou, pela nação. Nossa, como nossa nação, como o nosso país está precisando de oração neste momento tão difícil com esse vírus aí. Pela nossa família, muito importante, ore por todos da sua família, se puder, fale o nome. Pela escola, tia, mas eu nem tô indo pra escola assim, mas já ore para o Senhor preparar todas as coisas, para o Senhor livrar vocês de todo perigo, de todo mal, de toda doença. Sim, ore pelos estudos, para que Deus abra sua mente. De repente ainda você tá com dificuldade na leitura, você tá com dificuldade de fazer alguma coisa. Ai, a matemática não entra na mente. Sabe quem pode te ajudar? O Senhor. Só que Ele quer ouvir de você. E sabe que momento é esse? Na oração. Então faça o seu potinho. Tira uma fotinho linda, maravilhosa. De preferência com você junto no potinho. E posta lá no grupo dos Cordeirinhos de Cristo pra gente ver, tá bom? Aí cada um vai fazendo. Quando um começa a fazer, todo mundo quer fazer. Então eu quero ver aí quem vai ser o primeiro corajoso a fazer o desafio da semana, tá bom? Que Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer.